Oi, manhã. Oi, mais um coletivo. Oi, Verônica. Que o mundo deu. O meu comentário você não responde, né? Que eu disse gata. Eu respondi, oi, mais um coletivo. Obrigada, mãe. Minha mãe dizendo que eu sou linda. Sou eu e a mãe também, né? Agora eu fiquei na dúvida. Ai, amiga. Tudo bem? Eu bem. Tudo bem, tudo bem. Vai ter mudança Tava, quando a gente tá, falar com mais um coletivo? eu sou a Carol Rolim do Mais Um Coletivo. Tô aqui representando ele hoje. Até pensei em começar a live assim, como Carol Rolim. Oi, Maurinho. Depois a gente, depois a gente muda para mais um coletivo assim. Não sei o que Deixa que eu você acha. colocar aqui o título, o nosso tema. Quer falar um pouco do tema, amiga, de hoje? O tema de hoje é autopublicação, que na real, quando a pessoa tem uma ideia e executa ela até o fim, num formato de publicação independente, que pode ser um livro, um fotolivro, um pôster, um cartaz, uma foto impressa, um jogo, enfim, infinitas possibilidades de publicações independentes. E hoje a gente vai falar sobre se autopublicar, coisas que a gente mesmo faz. É Muito isso? massa, muito massa. É isso mesmo, né? Oi, Márcia. Olá, olá, Márcia. Tão Bom, legal, a Márcia sempre chega junto, assim como nossas mães. nossas mães, sim. Bom, Show. amiga, eu vou começar falando, na verdade, aqui sobre um livrinho que eu não sei dizer, na Tá? verdade. Ele é uma publicação. Aí eu não sei dizer se ele é um livro, se ele é um zine, se ele é um pôster, porque é isso, assim, tem essas publicações que a gente não sabe colocar dentro de uma Total, caixinha, né, de gênero desse mundo literário. total. E, na verdade, essa foi a primeira publicação independente que eu adquiri. Foi Uhum. durante. Eu acho que você gostaria de dizer isso, e é por isso que a gente escolheu essa música do Bulgarins, porque o Bulgarins é essa banda indie, e foi assim mais ou menos que Carol me conheceu também, numa época que eu trabalhava fazendo fotos e registrava um pouco as feiras de publicação independente. E uma das feiras de Sim. publicação independente que eu fiz foto foi a Feira Miolos, do pessoal da Banca Tatuí, da Lote 42. E Uhum. aí, enquanto eu estava fazendo foto desse evento, eu vi uma palestra de uma mulher que se chama Ale Calco. E aí eu fiquei encantada, assim, pelo jeito que ela contava os processos de feitura, né, Sim. das publicações dela. A Lecalco, como muitas autopublicadoras são, ela é designer gráfica e Uhum. durante muito tempo ela trabalhou enquanto designer gráfica, ela fazia... A amiga caiu, eu acho. Ah, voltou. Ela trabalhava em agências de publicidade, fazendo essas coisas de criação, e em casa ela fazia as publicações dela de forma completamente independente e autônoma, por isso, autopublicação. E aí foi a primeira publicação independente que eu adquiri na vida, por causa da feira e tudo Uhum. mais, dessa aproximação, que é esse livro enfim, essa publicação que se chama Carrossel, o difícil livro das escolhas. E aí eu escolhi ele também porque foi muito difícil de escolher alguma coisa para falar hoje, né? Assim,
Uma das coisas que a Nossa, gente mais parênteses. gosta, mais consome, tipo, escolher um, pelo amor de Deus, é o difícil Não, livro das escolhas. parênteses assim. O difícil livro das escolhas. Sim. Eu, olha, cara, hoje eu fiquei igual uma barata tonta, assim, com os meus próprios pensamentos e ideias para saber o que que eu ia escolher, sobre quem eu ia falar. Imagino. É isso mesmo, Mai. Tipo, Foi muito difícil hoje. Esse tema é tipo o tema pra gente. é. E, bom, aí esse livrinho, na verdade, bom, já que ela se auto-intitula o livro, né, das escolhas, ele conta a história de um cavalo de carrossel, de parque, que sonha em ser livre. E aí ele vai pensando como é que ele conseguiria se livrar também daquele carrossel, o que que demanda para ele se livrar do parque, que no caso é a coragem. Ele fala que a coragem é uma coisa dos homens, mas ele também pode ter coragem. E aí o livro, ele é assim. Eu vou abrir porque ele realmente é uma fofurinha assim. Aí ele vem nesse envelope. Aí tá aqui o livro. Aí tá aqui o cavalinho falando, aliás, a gente sendo situada que a gente está no parque. E aí a gente começa a abrir, na verdade, esse livro. E ele faz essa brincadeira também, a leitura, como o próprio Carrossel também sugere, de você girar o livro para você ler. Até que chega, aqui no fim, vai abrindo, tem um monte de coisa. Até que chega Que nesse último massa. quadrado, que é quando o cavalinho. Ele é muito fofinho, mas ele tem um processo também um processo criativo muito interessante que eu vou falar já já. E aí o cavalinho ele tá aqui agora, na verdade, na dúvida se a liberdade realmente é uma coisa boa para ele, essa liberdade das escolhas, porque aí ele consegue se desprender do carrossel. E agora ele pode ser o cavalo que ele quiser. Ele pode ser um cavalo de rolha, de palito. Ele pode ser um cavalo de xadrez. Ele pode ser um cavalo que ele quiser. Mas será que é bom? Daí ele começa a colocar os prós e contras, assim, né? Do que Aham. seria um cavalo. E aí ele fica... Ser livre é ter opção. Ele finaliza assim. Mas ele tá aqui, ó, na Nossa. duvidinha. É muito fofinho. Ai, que fofo. Eu me lembro desse livro quando a gente morava juntas. Sim, É, me lembro. E de ter na sua biblioteca, assim. E sim. de eu Sim. pegar o livro bem curiosa. E, e me lembro também que quando eu abri o livro, eu pensava naquela brincadeira, sabe, que a gente faz com dobradura. Sim, Eu eu até achava que ele fiz ia aqui, ser amiga, assim. ó. Porque então, Mano, que gênio! porque assim, a Lê teve a ideia desse livro. O livro ele foi ficar pronto depois de 10 anos que ela teve essa ideia do livro. Então, em 2006, ela teve a ideia de fazer o livro. Ela Nossa, teve quanto essa ideia, tempo! como as coisas elas vão amadurecendo também, né? Então, em 2006, ela teve a ideia de contar a história mesmo das escolhas do cavalinho ali no carrossel, tudo mais. Ela tinha essa concepção muito, ela tinha essa ideia muito clara na cabeça. Só que ela não Uhum. sabia que formato isso ficaria interessante para a leitura. E aí eu sei que durante esse tempo ela colecionou vários brinquedinhos de cavalinho. Então ela colecionou os cavalinhos de rolha, ela começou a colecionar os cavalinhos de brinquedo mesmo, daqueles de borracha e tal. Começou também a testar vários tipos de ilustração para ver qual que se encaixaria melhor para essa narrativa. Até que numa conversa com a amiga dela, bem informal, elas lembraram, pô, lembra daquela brincadeira de criança e tal, que a gente pega o papel, e aí é essa brincadeira de escolha, né? Que aí é esse formato. Ah, cara, então é daí que surgiu mesmo. Surgiu daqui mesmo, amiga. Por isso que eu fiz aqui para mostrar para as pessoas, para ver se elas lembram disso.
Que é a ideia dessa Nossa. brincadeira. Aí eu não sei como é que tu chamava também, amiga. Essa brincadeira acho que foi a primeira publicação que a gente teve contato na nossa vida, assim. Publicação independente, porque todo mundo na escola fazia. Totalmente. E era isso, né, cara? Tinham essas frases, tinham É, você escolhe essas tipo, um opções. número ou sei lá o quê, e aí depois conta às vezes, e aí aqui dentro, ah, sim, não, vai ser legal essa live. Massa, sabe? É isso. Que massa. Ô, Mai, eu me lembro de ter visto a Lecalco falar em uma outra live sobre a produção dela. E, cara, ela tem uma produção, uma autopublicação, uma produção autogerida muito frenética até, né? Ela publica Sim, pra caramba, cara. sim, Ela tem sim. muitos livros, né? Ela tem Muitos, muitos zines, muitos, tem muitos muitos zines. objetos, né? São diferentes formatos mesmo. É. E eu fiquei bem impressionada, assim, né? E eu me lembro que eu assisti essa live com ela desde o começo e ela dizia: então, porque eu já tô pensando em outro, sabe? Tipo, ela com 1000 livros, 1000 publicações na frente. E não, porque, assim, ultimamente, na quarentena, imagina, né? Sim, Como que não é sim. uma quarentena para uma pessoa que Deve tem uma borbulhar, produção né, amiga? total, total. Que legal que você trouxe esse livro, me lembrei do afeto, assim, É, não, que eu acho que ele é muito bonitinho, assim, saber desse processo que ela chegou nesse formato, que é isso, né? Ela resgatou uma brincadeira de infância. Então, existem muitas referências na nossa vida que a gente pode olhar com outros olhos e transformar aquilo ali em uma publicação diferente, assim, uma publicação sim. que não seja Ô Mai, necessariamente mostra um de novo a caderno. capa, por gentileza, que a Helena perguntou de quem a gente está falando. Tá. A gente está falando desse livro, Helena, que é o Carrossel, o Difícil Livro das Escolhas, uma publicação independente da Ale Calco. Isso. Aliás, a Ale podia vender na Banca Vermelha, né? Podia estar junto com nós nessa rede, porque ela tem muita coisa legal. Sim, sim. Fala com ela. Não Quem sabe? direct. É, Manda no DM, anota amiga. aí. Oi para quem está chegando agora. Oi, minha gente. Minha vez de falar. Deixa eu botar aqui a abertura da sua entrada. Só um momentinho. tem, tem abertura. Tem. Mestre, vamos pra Jurema trabalhar. Mas eu só trabalho cantando, E o que, amiga? bebendo, fumando, tocando Tocando o meu maracá. maracá. Muito Depois bom, dessa vai. Tá abertura ficando, essas gloriosa. entradas, essas entradas estão ficando muito boas. A gente tá realmente deveria virar um programa de rádio isso aqui, porque é muito bom. E dá muita vontade de ficar ouvindo a música e depois falar. Dá mesmo, dá mesmo. Minha gente, eu vou falar aqui no Dose Dupla, que hoje eu estou especialmente o tempo todo como mais um coletivo, né? E a gente vai experimentar esse novo formato aí em breve. Mas a gente sempre fala de um livro, de uma publicação, perdão, de uma biografia, né, Ma? Isso. E depois a gente faz uma entrevista. Então depois a Mayara vai me entrevistar. Que maravilha. Isso é um sonho. É um sonho. É um sonho dentro de um Mas sonho. hoje eu fiquei com a incumbência de falar sobre uma pessoa, né? Falar uma biografia. E desde que a gente escolheu esse tema de autopublicação, eu pensei de cara nessa pessoa. E aí eu queria falar sobre uma publicação dela, mas a Mai falou, pô, eu quero falar da publicação dessa vez. Aí eu, beleza. Então já descartei, mas falei, poxa, eu podia falar dela mesmo assim. Só que não, né? Não sabia, assim. Fiquei, cara, numa dúvida e não entrei naquele modo pesquisa, me dedicar para encontrar alguém para falar e ela não me saía da cabeça. E ela é Dan, 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 Vânia dan. Ai, Medeiros. desculpa, falei por cima. Tadadadã. Essa mulher. Vânia Medeiros, essa mulher baiana. Vânia Medeiros, ela despertou em mim completamente a vontade de produzir livros,
zines. E eu acho que em um determinado momento do Mais Um Coletivo ela se tornou uma referência ali. A gente pode até pontuar em outro momento isso, mas eu tive contato com o trabalho dela em feiras de publicação e tal. E esse daqui eu comprei mesmo. Comprei lá numa galeria de Salvador, quando a gente foi, que ela é representada por uma galeria em Salvador. Que eu comprei esse livro aqui, será que dá pra ver? Que é o Férias. Olha eu lá, na frente da galeria de Salvador, que é a RV Cultura e Arte, que fica no Rio Vermelho. A Vânia fez esse painel gigante, foi o primeiro mural que ela fez. Ela é uma artista visual, designer, e ela também trabalha com desenho, principalmente o desenho. Ela até fala na autobiografia dela, que tem lá no site vaniamedeiros.com, ela diz que o desenho é um dispositivo de investigação em processos individuais e colaborativos. E aí, esse desenho ela transforma em livros, ela ocupa espaços com desenhos. Ela fez um videoclipe com a Alessandra Leão, em que ela desenha, enfim. Ela tem um trabalho de pesquisa muito legal. Eu tô aqui falando, se você quiser complementar, Mai, com algumas coisas, porque Pode realmente a seguir, gente é amiga. bem fã. Ela tem um trabalho. Deixa eu só falar sobre isso do desenho, que é uma coisa que esses dias eu estava inclusive conversando com a minha mãe, que eu adorava desenhar quando era criança, e em algum momento esse processo foi bloqueado na minha vida. Como A muitas gente ficou dando pessoas, né? risada, como muitas pessoas, né? Tem muita gente que a gente ouve, é que eu não desenho bem, eu não desenho bem. E, e é tão bonito ver o desenho da Vânia, porque, cara, ela não tá nem aí se o desenho. Eu sinto isso, né? Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu sinto que ela não tem uma preocupação de que o desenho precisa ser perfeito, né? Sim. Cada um também tem uma ideia de perfeição aí, mas o jeito como a Vânia trabalha com o desenho é muito inspirador. Nesse livro Férias, ela, ela fez um. Esse aqui é o Férias 2. Tem 3 edições. E nesse ela fez uma viagem de bicicleta de 100 quilômetros. Eu tenho férias. Ah, que legal! Pois é. E ela fez uma viagem de bicicleta nesse daqui. E aí ia parando e desenhando, né? Parando e desenhando no caderninho dela a paisagem. E aí ela fotografa o desenho com a paisagem no fundo. E montou esse pequeno fotolivro que é muito bonitinho. E a Vânia tem um outro trabalho que se chama Caderno de Campo, que assim, o que eu sinto do trabalho dela é que ela consegue conectar essas. Ela consegue usar o desenho como uma grande ferramenta de aproximação, assim. Então, o caderno de campo, eu lembro que quando eu conheci, isso mesmo. Quando eu conheci, eu fiquei com vontade de ir na oficina mecânica do meu pai e ficar lá desenhando a rotina dele, pedir para ele desenhar, sabe? Então, eu acho que, no fundo, falar do trabalho da Vânia e, sobretudo, com esse recorte do desenho, faz a gente pensar como o desenho é libertador, né? E como a gente pode também se libertar dessas amarras da perfeição, porque, afinal, perfeição acho que é a grande utopia, né? Aliás, poderia ter usado outra palavra até, mas, enfim. Bom, a Vânia, ela se autopublica. No site dela tem uma página da editora dela, que é a Conspire Edições. E eu queria falar sobre Aliás, eu tinha até impresso aqui uma coisinha. Eu queria falar sobre uma vez que eu entrei em contato com ela, de mais um trabalho muito bonito que ela fez com mulheres em situação de cárcere. Ela trabalhou
com mulheres na penitenciária, ali no Carandiru, na zona norte de São Paulo. E eu me lembro que, cara, tipo, eu já admirava o trabalho dela e soube que ela estava fazendo esse trabalho com as mulheres presas, né? E escrevi para ela, ela foi super atenciosa, falei que eu tinha me interessado muito, o projeto se chama Mulheres Possíveis. Eu não tenho certeza se esse projeto virou uma publicação. Virou, Virou? virou, Tá. virou. Mas ele também virou uma exposição desses desenhos das mulheres, né, dos corpos que elas desenhavam na fachada do Sesc Santana. E aí, na ocasião, a gente até conversou um pouco sobre a burocracia, que é você desenvolver qualquer projeto numa penitenciária e tal, mas ela me deu total incentivo. Eu estava querendo fazer um projeto com mães, gestantes e mães, e aí ela falou, poxa, te coloco em contato. Foi uma fofa, assim. Ela é muito fofa. E ela, eu acho que é isso, sobretudo, uma grande inspiração para mais um coletivo. É uma grande referência para mim na autopublicação. Enfim, e a última aquisição que eu fiz, que tem o nome dela também, não é necessariamente uma publicação dela, mas eu acho muito legal essa troca que ela faz com outras áreas das artes. E esse aqui é o livro da Alessandra Leão, que se chama Macumbas e Catimbós, que é o novo álbum da Alessandra Leão. A Alessandra é uma cantora, compositora, instrumentista. E aí Vânia fez o projeto gráfico desse livro. E aí eu me lembro que quando eu saí do show da Alessandra, tinha lá na lojinha dela o livro, fiquei muito feliz. Acho muito legal, assim, essa coisa da gente levar um pedaço do disco como publicação também para casa, né? E poder devorar, assim, esses processos. E é isso que eu tenho para dizer de Vânia Medeiros. Também mestrado, doutorado pela FAU, na USP, que é a Faculdade de Arquitetura, né? Mas aí porque ela tem um processo também investigativo das cidades, tem o Cidade Passo. Inclusive a dissertação dela está disponível no site dela. É muito legal. Quem se interessou, quiser conhecer mais, que vale muito a pena, é www.vaniamedeiros.com. Massa, amiga. Eu queria só também falar um pouquinho mais do Caderno de Campo, que Massa. é uma publicação que está disponível na Banca Vermelha, mas o Oba. que a gente tem, na verdade, é o Caderno de Campo 2. Ela fez 2 cadernos de campo, no caso. O 1, ela chamou... trabalhadores da construção civil, para desenhar a rotina do trabalho. E aí, o que acontecia, Uau. na verdade? Ela fazia essas rodas de conversa com essas pessoas, e a partir dessas rodas de conversa, eles faziam desenho do jeito de cada um, que cada um tem o seu jeito de desenhar mesmo. Então, existia muito uma troca ali de vivência, tanto da Vânia, como essa pessoa que escutava muito, e os trabalhadores que faziam esses desenhos, né? E ela também auxiliando nesses desenhos. E aí o Caderno de Campo 2, por isso que chama Caderno de Campo, né? Porque é justamente para falar sobre o trabalho, para falar esse campo laboral. E o Caderno de Campo 2, ela fala com as profissionais do sexo. Então, elas desenham o campo delas, o que é esse espaço em que elas trabalham, que costuma ser a rua, que costuma ser a calçada em frente a um hotel, o que tem dentro, quais são os objetos de trabalho delas. Então, muitos objetos de trabalho dessas profissionais é o batom, é a camisinha, e tudo isso está desenhado, é o pente, é um vibrador, e aí é esse detalhe que tem aqui na capa do livro. Esses são os objetos de trabalho delas. E é um livro muito lindo, assim, porque ela também relata um pouco sobre como foi essa troca com tantos profissionais no Caderno de Campo 2 como no Caderno de Campo 1, né? E é isso, assim, tudo depois se desdobra em cursos,
é muito massa. Eu acho esse trabalho dela maravilhoso mesmo. Ela é uma grande inspiração. Eu acho que É, também ela tem esse lance de criar uma publicação e essa publicação, por exemplo, ela ser muito maior do que isso, né? Não é só esse caderno de férias, ela não fez só uhum. esse caderno de férias, ela fez 3, mas ela fez cursos também sobre como registrar esses momentos. Inclusive, a gente se inspirou Sim, muito nela, oficinas. oficinas. A gente lembra também, acompanhando ela pelo Instagram, ela fez um curso na mesa de bar, sabe? Ali, conversando com as pessoas com seus caderninhos de rabisco. Total, total. É Então, assim, o, zero, o processo dela se zero, desmembra, né? sim. E é zero burocrático, assim, né? No sentido de curso, ter que precisar de um espaço X, né? E é isso que eu falei, o desenho aproxima muito a gente de assuntos, tipo, uma mulher falando com homens que trabalham na construção civil, cara. Já desmistifica tanta coisa E para eles através do desenharem, desenho. Exato, exato. Então, vamos se inspirar aí nessa liberdade que o desenho traz mesmo. Acho que é muito legal quem se interessar, quiser conhecer o trabalho da Vânia. É isso, assim, só posso dizer que ela é uma pessoa muito querida. E foi muito engraçado. A Vânia é uma pessoa que a gente convidou para fazer parte da Banca Vermelha. E eu lembro que a gente entrou em contato com ela, eu falei, a gente entrou em contato com a editora, que é a Conspire Edições. E aí ela, a Conspire sou eu mesma. É muito tipo o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? O Mais Um sim, sim. Coletivo e a Banca Vermelha é isso. É a É isso, é mesma nós. coisa, é tudo a mesma Tudo coisa. que nós tem. A gente não é tudo a mesma coisa, mas é tudo igual, é tudo nós. Pois é. Pois tá, amiga. Vamos entrar agora no terceiro bloco de entrevista. Então, hoje a gente convidou o Mais Um Coletivo, que é um coletivo que já já vai se apresentar, para quem não conhece. Vou fazer aqui a abertura do Mais Um Coletivo com uma música da Tulipa Ruiz, Quando Eu Achar. Massa. Tava colocando assim. Deixa eu ir preparando aqui o terreno do Mais Um. Vai. Mudar o figurino também. Isso. Quando eu achar as perguntas. Ai, gente, a gente tem que se divertir um pouco, porque a vida é muito dura, muito perigosa também. Do jeito que tá. Ah, bom, Bom, minha gente, na verdade, o Mais Um Coletivo somos nós, eu e Carol, mas ainda assim, a gente fez aqui um roteiro de perguntas, como sempre fazemos, um roteiro de perguntas, pra gente não se perder aqui nessa linha, que a gente sabe que, enfim, pode dar uma viajada. Então, Carol, eu queria que você apresentasse um pouco, contasse a uhum. história do Mais Um Coletivo pra gente. E é isso, como é que surgiu? Porque você não sabe, né? Olha, Mais Um Coletivo surgiu numa mesa de bar maravilhosa. Eu tinha que entregar Para mim foi aí que surgiu. Ui, eita. Ah, ah, enfim, não vou falar detalhes. Mas Mais Um Coletivo surgiu da vontade da gente trabalhar com educação, principalmente, né? Educação pela fotografia, pelo vídeo, que é uma coisa que a gente também faz. E eu lembro que a primeira reunião que estávamos eu, Maiara e Isa, que era a terceira integrante na época, né? O Instagram dela é Eu Sou Isa Guedes, ela continua com um trabalho maravilhoso. E então éramos nós três, depois ficou só eu e a Maicon, e estamos juntos até hoje. Espero que a gente vá junto até o fim, velho. Mas eu me lembro que a primeira ou uma das primeiras reuniões do Mais Um Coletivo, a gente se juntou para criar um curso de fotografia que tinha um nome maravilhoso, que era o Iluminado Curso de Fotografia.
A gente usou uma foto do Picasso. A Nossa, gente pegou uma eu não foto do lembrava Picasso. disso. Cara, essa história, eu adoro essa história, porque isso, eu tenho um caderno com as primeiras reuniões aqui. Não, eu acho que eu ainda É, eu sou tenho o essa pessoa. Iluminado, que a gente escreveu um monte de coisa para esse curso. Ele era bem Não, ambicioso. esse curso era muito legal. Era audacioso, né? Porque éramos três iniciantes, metendo as caras como mais um coletivo, mas enfim, o conteúdo era muito massa. A gente acabou aproveitando em outras ocasiões, não tudo, né? Era divertido. E eu me lembro que a gente usou uma foto do John Milley, um fotógrafo que fez um light painting com o Picasso, velho. Isso era o mais lindo, assim, para esse Era, nome. era. E era muita cara de pau, né? A gente usava uma foto com o Picasso na divulgação do curso. Mas enfim, as ideias elas foram se aprimorando, né? A gente realmente conseguiu ocupar alguns espaços de educação não formal. Então a gente deu oficinas no SESC, por exemplo. A gente deu oficina na Unibis Cultural, para citar alguns lugares. E, e eu acho que até hoje, uma coisa que eu posso dizer da nossa formação até hoje é a gente tem essa vontade de compartilhar o que a gente faz, na verdade. Tem muitas coisas que a gente faz que a gente, claro, tem muitas pessoas fazendo, já fizeram. Esses dias, cara, eu vi que o Bob Wolfenson tem um livro que ele usa um papelão na capa. Exatamente assim. E eu lá, inventando a roda. É, amiga, não, a gente sabia Claro desde que não, sempre, né? A né? gente É. sabe, a gente sabia desde sempre, mas então eu acho que essa vontade de compartilhar as coisas que a gente faz, isso, está presente até hoje. Acho que hoje mais do que nunca, né? Porque a gente tem se dedicado muito à pesquisa, a referências novas pra gente. Então, eu acho que é isso. Mas nossas frentes de atuação, além da educação, são fotografia. A gente trabalhou com ensaios e outras cositas massas de fotografia. Vídeo, a gente tem vídeos que a gente fez em shows. Tem um videoclipe que a gente fez com o Benegão, um curta-metragem, que são muito legais. Eu adoro isso, assim. Eu gosto disso, de lembrar disso da nossa trajetória, sabe? E tem os livros, tem as publicações, não necessariamente livros, Sim. muitas publicações que a gente nunca mais parou de fazer. E é isso. Botando nossas ideias no mundo para girar. Beleza. Bom, já que você entrou nesse assunto, além da grande farra que foi o lançamento do Vou Te Escrever, Uma grande lá, festa. foi uma festa aquilo ali, viu, amiga? Lá no Lab Mundo Pensante. Acho que eles nunca viram tanta gente ali junta também. Mas eu queria que Viram você. sim. Eu A queria. gente já deu aula lá também, a gente saía no meio de umas Pois, festas assim. pô, mas não com lançamento de livro. Foi um lançamento de Ah, livro sim. que, junto com Lançamento esse de. lançamento de livro, a gente também se propôs a criar uma banquinha que a gente criou, mais um monte de outras publicações ali num tempo de uma semana. Então, como é que foi esse. Como é que foi todo esse processo, assim, desde a criação até a distribuição? Me conta. Te conto. Você me ajuda a lembrar os detalhes. Teve uma pessoa que falou, conta os detalhes que a gente adora. É, Bom, em um determinado momento, em um determinado momento da minha vida, cheguei para Maiara e falei, olha, eu acho que eu tenho um material pronto para fazer um livro, eu queria que você me ajudasse e a finalizá-lo, né? Porque eu desenvolvi junto com o Vlad, todo mundo sabe, tenho essa paixão por ele também e muita gratidão. Mas aí quando eu falei para você que tinha esse material, a gente foi atrás, finalizou o nosso livro, a primeira publicação do Mais Um Coletivo, que é esse livro que chama Vou Te Escrever, que é um livro que eu criei.
E aí, a partir disso, a gente estava com o livro na gráfica, cara. Isso é muito legal de contar. A gente estava com o Vou Te Escrever na gráfica, assim, Sim. prestes a recebê-lo. E a gente vira e fala, pô, mas a gente vai lançar só mais um coletivo, só o Vou Te Escrever, sendo que a gente tem tantas outras coisas para colocar aí, né, para transformar em publicação. E a gente, de repente, surgiu. Você criou o Calção Corpo Aberto no Espaço. A gente imprimiu em casa o Decomposição. Ô, amiga, a gente tá muito na sintonia, tá? Tipo, eu falei, você mostrou, cara. E E o Jogo da Memória, exatamente. E a gente E ainda aí a tinha gente a também fez caixinha uma de foto caixinha. sem preço. E a gente tinha acabado de voltar de uma viagem de Porto Alegre. E nessa viagem a gente conheceu um restaurante que chamava Sem Preço, né? Quer dizer, não chamava assim. Mas o restaurante tinha essa prática de não ter preço no prato e você pagava quanto você achava ou quanto você podia, enfim. Um sistema ali de quem pode pagar mais, subsidiar quem não pode pagar, né? Muito massa. E aí a gente falou, não. E a gente tirou uma foto do explicativo do Já me peguei. restaurante. Tudo bem. E aí, fábricas de publicações. Foi uma semana de fábrica de. Praticamente, praticamente, Gabriel. E aí a gente colocou tudo numa mesa, enfim, a gente montou, né, uma exposição legal com os originais do Vou Te Escrever. A gente teve uma ilustre discotecagem de Bernardo Negron, Benegão, Benegão Botasson, que foi delícia total, assim, muitos amigos reunidos. E tinha essa mesa maravilhosa que a gente olhava e, enfim, via todas as nossas ideias ali bem representadas, do jeito que a gente quis, que a gente imaginou. E é isso, o lançamento do Vou Te Escrever foi uma grande festa. A gente já pensou em fazer outras grandes festas para lançar livros. Isso é o que eu sinto mais pena, assim, sabe? Eu tenho visto recentemente algumas pessoas falarem disso, assim, de você não poder, né, da gente estar privado de se juntar para apresentar nossas ideias, né? Para Sim, celebrar, porque eu acho que no fundo também rolou uma celebração ali. com certeza. Foi uma. E, enfim, a gente. Foi um marco, eu acho, pro coletivo. Foi um grande Mas, passo também. amiga, eu queria que você falasse do Vou Te Escrever um problema de gráfica que rolou. Você lembra? Lembro. Que na verdade não foi problema de gráfica, foi um problema nosso. Na hora da revisão. Deixa eu pegar aqui. Será que o meu exemplar do Vou Te Escrever tem a. Olha, minha gente, tem muitos problemas, viu, se autopublicar. Não é o sonho e não é só a delícia, não. Tem dor demais. Eu, Você a tem? gente recebeu. Não, o meu é bonitinho. O meu tem. Ah, ótimo. Pois é, gente. O livro chegou à prova da gráfica. E a gente, nossa, perfeito, maravilhoso, não sei o quê. Aí a gente vai ver com detalhes, né? Com aquele olhar bem apurado. Nossa, eu acho que eu fiz uma cara. Maiara acho que queria sair correndo da cara que eu fiz. E era isso, eu tinha digitado uma palavra assim, mas porque o livro ele foi todo datilografado, né? E eu tinha datilografado uma palavra, velho, que era assim, era um absurdo o jeito como eu datilografei, era impossível de seguir adiante com aquele erro grotesco. A palavra era fotossíntese e eu escrevi sei lá o quê. Também não sei. Eu escrevi alguma coisa bizarra. Eu não me lembro assim, mas eu lembro que eu olhei assim e falei, Mai, não dá pra ser.
Porque essa palavra, ainda por cima, era uma das palavras mais importantes desse texto aqui. Tipo, que é o final do livro, que não tem ordem, mas era o meu final. E aí, pô, isso que eu acho também que é muito legal falar de uma coisa que se chama parceria. Foi até o tema que eu pensei de dar para essa live, porque existe uma coisa que é muito valiosa na nossa relação, que é a parceria. Maiara é uma grande parceira da minha vida. E é isso, tudo que nós tem é nós mesmos, assim, porque assim, sem você naquele momento eu estaria desesperada. Ai, Mai, que maravilha! Hoje a gente tá soltinhas de Jesus nessa live. Hoje a Eu vou gente botar o filtro também. Vou botar o filtro. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. Nossa, Meu adoraria Deus do botar um céu. filtro. Não, chega, vai. A gente tá parecendo Lineker e Lineker e Annelise Assunção, que ficaram Parece que horas brincando nunca com viu os filtro filtros. na vida, né? Mas massa, amiga. Agora me fala uma coisa. Isso que eu perguntei pra você, isso que aconteceu na gráfica e tal, vai ser abordado nesse curso? Como transformar? Ai, Como transformar fotos em publicações, que será ministrado pelo primeiro, mais um primeiro, coletivo. primeiro eu quero dizer sobre o nome desse livro. Um dia, desse livro, desse curso. Estamos aqui, nós, no nosso encontro virtual, que se chama Anarquistas, Peixe Cabra. A gente dá vários nomes para nossa sala de bate-papo. E aí, Maiara, olha, Carol, eu acho que é o seguinte, velho. Como transformar fotos em publicações? Falou isso. Esse seria um nome maravilhoso. Falei, Maiara, esse é o nome do curso, porque é maravilhoso. A gente precisa falar sobre isso. Como transformar, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar da gráfica também, eu só queria falar uma coisa antes, que é, quando eu fiz o Vou Te Escrever, eu comecei num curso de poéticas visuais com o Vladimir Fontes. Super recomendado também. Mas na hora, o Vlad, ele me deu muito embasamento teórico, ele ratificou que aquelas imagens poderiam virar uma publicação, mas e me deu orientações, né? Olha, eu conheço a gráfica tal e tal, mas velho, eu não tinha a menor ideia de como transformar aquela ideia que estava tão na minha cabeça, tão nos meus escritos, tão nas minhas imagens, em finalmente um livro, uma publicação, assim. E aí foi quando veio boa parte da sua experiência, porque é legal falar isso também, que você tem bastante experiência nas feiras de publicações independentes. Você vinha desse universo, assim. Muita Empolguei emoção. aqui. Eu amo falar do Mais Um Coletivo, eu amo que ele exista. Então, me desculpa, gente. Eu espero que muitos outros coletivos e coletivas sejam cada vez mais inspirados, assim, por essa força criadora mesmo. E sim, no curso, a gente vai fazer esse curso. Aliás, restam poucas vagas. Só queria dar esse toque. Quem está vendo a gente aqui e se interessa por essas grandes aventuras que a gente tem para contar, tem poucas vagas. Enfim. E nesse curso a gente vai falar, sim, dos perrengues. Vai falar de valores, né? Dessa nossa experiência também. De repente, a gente acha que é muito simples, mas o simples é a Custa, Xerox, né? Não, Mas se qualquer você coisa vai quer... custar. E aí, sim. Então, sim, vamos falar dos perrengues com a gráfica, vamos falar um pouco de como evitar perrengues, eu acho, né? Acho que, mais do que tudo, não ficar compartilhando dessa forma engraçada. Hoje a gente está aqui bem solto, não é essa a ideia do curso. Tem graça também, mas a gente vai explicar mesmo Sim. algumas formas de não cair na roubada, né? Enfim. Cilada, Bino. Praticamente Exato, isso. Bino.
É. Que massa, amiga. E também vai ser nesse formato online, né? E Pois é pra gente. completamente novo pra gente, mas acho que também a gente está se preparando para isso, né? Sim, Espero que seja muito massa a troca total. com certeza, porque assim, a didática o mais um tem de passar Uhum. conteúdo, de organizar as aulas e tudo mais. E também nesse período da pandemia, de quarentena, eu e você, a gente fez cursos aqui online. Eu fiz todo o meu semestre de espanhol online, você fez também um curso, acho que já terminou o seu curso das pensadoras, né? Fez um curso das Já, pensadoras aqui também de forma virtual. Então a gente teve também contato com esse universo. Não vai ser uma invenção, enfim, não vai ser nenhuma. Não é que vai ser essa grande novidade, a gente não vai saber mexer nas ferramentas, né? Acho que é bom sim, isso também, que a gente teve essa experiência do outro lado, como participante do curso. O que é muito bom também da sim. gente entender a melhor prática para as pessoas que estão ali do outro lado, né? Ah, e acho também que a gente vai poder sempre, vai precisar, na verdade, sempre se aprimorar, porque é muito futuro, né? Como sempre, Curso né, amiga? online. Nossa, e é isso, cara. A gente tem. Eu sinto muita alegria, sabe? Com uma sala de aula, assim. A última coisa que a gente estava realizando pelo Mais Um Coletivo antes da pandemia era um curso de pinhole, né? É. Aí um dia é isso. Aliás, foi manhã que avisou e falou: olha, se preparem emocionalmente porque a oficina de vocês vai ser cancelada, vai ser interrompida, né? E A foi o gente que foi um pouco aconteceu, descrente mas também na época. total. No começo, nas duas primeiras aulas, a gente, Mas, enfim. bom, mas ó, vamos seguir aqui para a nossa quarta e última pergunta, que é, enfim, trazer essas referências, não sei, livros, música, o que que é isso aí que o Mais Um Coletivo também se apropria? Me fala um pouco mais, amiga. Bom, eu queria dizer que no nosso curso vai rolar playlist da Banca Vermelha, porque muita coisa que é referência pra gente tá lá. E é legal, em algum momento da aula ali, a gente pelo menos receber os alunos com música também. Olha, Mai, na real, essa pergunta, eu fiz o dever de casa, né? E essa pergunta, pra mim, eu queria falar de uma referência minha. Duas. Pode ser Sim, duas? lógico, pode. Duas referências. A primeira é essa mulher, que é referência para muitas mulheres, que é a Patti Smith. Essa mulher e esse livro também. Aliás, eu tenho esse livro há muito tempo, então quando eu peguei esse livro, quando eu consegui comprar, porque ele é aquelas edições gringa, né, que você tem que juntar muitos dinheiros para comprar, então quando eu consegui, que ele chegou nas minhas mãos, eu pensei, eu quero fazer um livro. Eu quero muito fazer um livro, sabe? Tão bonito, cara. E a Pat Smith, pra mim, é uma grande referência de escrita. Ela é uma cantora, compositora maravilhosa, né? Ela junta muitas referências nela mesma. Então, mas assim, eu depois que eu conheci o trabalho fotográfico dela, né, com esse livro que é Câmera Solo, aí eu apaixonei de vez assim. Chama Câmera Solo. Aliás, eu falei dele, tem uns destaques No Mais Um Coletivo. no mais um coletivo, eu falo bastante desse livro. E, e é isso, eu acho que o que a Pat Smith trouxe para mim foi a vontade de escrever, a vontade de fotografar e a vontade de assumir as coisas que a gente é, sabe? Tudo que a gente faz. Tem muita gente que condena isso, sabe? Como se a gente fazer muita coisa é um grande problema, cara. E a vida, a gente só tem essa, né? Então, não sei. É isso.
E a minha outra referência é Agnes Varda. Eu também sempre falo dela. A Agnes Varda é uma fotógrafa que filma, é uma cineasta. E ela tem um curta-metragem que a gente vai comentar sobre ele no nosso curso também. E a Agnes Varda, ela é belga, bom, quem me É, conhece sabe. ela, na verdade, Paixão. ela foi comentada aqui nos nossos encontros, no encontro sobre reservas poéticas com Vlad. Então, foi falado muito E também, brevemente não, e sobre também muito brevemente falamos no cinema, né, na live de isso. cinema. Eu acho Muito que brevemente. ela vai estar presente sempre, né, na verdade. Sim. Mas para mim elas são duas referências. Bom, e Nangold, que para mim A gente Nangold viu foi juntas, a amiga. primeira fotógrafa mulher que eu conheci na minha vida, assim, que ficou, né? Com certeza conheci algumas outras, mas Nangold foi a primeira que ficou. E a gente viu uma palestra dela juntas, velho. Foi emocionante. Foi emocionante. Maiara foi, tipo, muitas horas antes pra fila, guardou o lugar, né? Nossa, foi massa. Foi lá no Tumiltaque. Foi em São E a Paulo. gente tinha acabado de se conhecer também, amiga. A gente estava ali no início da amizade, né? E Sim. aí a gente viu que ia rolar essa palestra. Não, beleza, tô aqui com tempo livre, vou ficar lá. Tu tinha algum outro compromisso e aí eu fiquei lá na fila. Acho que eu cheguei, sei lá, tipo Sim. umas 3 horas antes de começar a distribuição de senha, que é 2 horas antes, 1 hora antes, enfim. Aí eu sei que Total. Muitas horas antes. a gente conseguiu até que um lugar legal, assim, né, de vê-la, de assisti-la. É, bem longe, né? Mas tudo Mas bem. era possível ali. Mas foi Tá muito ótimo. massa, foi muito massa. E aí eu lembrei de uma. Eu tava tomando banho, na real, e lembrei de uma fotógrafa que faz muito tempo que eu não falo dela. E eu queria falar, se você me der esse minuto, Sim. que é a Sally Mann. Ah, sim. Cara, esse livro, ele não tá comigo, ele não era meu, eu dei de presente. Sally Mann era uma das fotógrafas favoritas do meu ex-companheiro, que é o Eric, e foi ele que me apresentou. E ela fotografava os filhos dela, com uma câmera grande formato. Então, assim, tudo era muito impressionante, sabe? Eu tava entrando nesse universo da fotografia quando eu a conheci. Ela foi absolutamente inspiradora para mim. A luz, a intimidade, sabe? Tudo isso ressoava bastante, assim. Sim. Nunca tive nenhuma pretensão, mas eu acho que tem coisas que marcam a gente, que a gente até com o tempo vai esquecendo de falar, de comentar, mas que elas estão ali, né? Sim. Guardadas. E fazem a gente ser o que é também, fazem a gente fotografar de um determinado jeito, de escolher uma edição de um determinado jeito, de uma publicação. Então é isso. Elas não são autopublicadoras, eu sinto muito. Tá tudo bem, Elas mas não são essas referências, mas acho que Vânia Medeiros foi a grande referência, assim. E não sei, você quer falar alguma referência pelo coletivo, assim, Pô, que amiga, você... você falou da primeira fotógrafa que você conheceu, né? Que foi a Nan Goldin. A primeira que você teve como ideia de primeira fotógrafa, a primeira mulher fotógrafa. A primeira mulher fotógrafa que eu tive conhecimento, assim, de também pesquisar um pouco mais sobre a vida e a obra dela foi a Nay Benedito. Ah, E, cadê? Eu não posso dar coração aqui, queria dar chuva de coração. e a Nay Vou Benedito, colocar todos esses nomes aqui. ela é uma fotógrafa que ela é extremamente ativista no que ela faz, no que, assim, não, ela não é ativista só na fala, mas os retratos dela, os registros dela são bastante ativistas. E ela veio do fotojornalismo. Então, quando eu a conheci, o fotojornalismo ele ainda era uma coisa muito próxima do que eu queria fazer, assim, do que eu buscava como fotografia, né? Mas eu acho que principalmente entender que não necessariamente a gente precisa ser fotojornalista, tá? Enfim, toda passeata, tudo mais, para se intitular uma fotógrafa ativista, assim. Então ela foi a primeira.
eu tive o prazer de assistir uma palestra dela durante esses Que massa. festivais de fotografia. E aí foi quando eu fiquei extremamente apaixonada por essa mulher. E a gente teve também, nossa, que foi incrível, até pensando que eu tô suando, mas a gente encontrou com a Nair Benedito numa das nossas viagens, que foi uma viagem a trabalho, e ela estava Ai, hospedada. queria ver Não se... é que ela estava hospedada, mas ela estava nesse mesmo lugar. Ela ia para esse mesmo lugar onde a gente estava hospedada, ela ia lá para comer, né? Tinha o café da manhã, o almoço e o jantar nesse lugar. Era o único lugar Imagina! que tinha café da manhã, almoço e jantar. Então ela ia para lá para comer. Essa história com Nair Benedito é maravilhosa. Eu vim aqui pegar um livro, porque é isso, Nair Benedito, a gente convivia com ela nesses horários sagrados de comilança, e a gente estava na casa do Aberaldo. Isso. Pô, adoraria mostrar também. Lá na E Ilha do Nair Ferro. Benedito dirigiu essa foto que a gente publicou nesse fotolivro aqui, que é do Mais Um Coletivo, autopublicado, autogerido, O Rio que Alimenta. Nair Benedito dirigiu essa foto aqui, ó. Ai, será que dá pra ver? A luz tá ruim? Dá sim. Porque Aberaldo, esse artista que trabalha com madeira, ele tem várias cobras de madeira no quintal dele, que era onde a gente tomava café, no quintal dele. Isso. E aí Nair Benedito, né? Lembra, Mai? Lembro. Você lembra disso, né? Lembro. Não, Aberaldo, com a cobra na mão. E aí ele botou a cobra e a gente fez a foto. Foi muito legal, cara. Foi muito massa. E aí depois, no final, a gente já ia voltar para São Paulo. Daí as duas lá com as suas camelinhas. Naí, será que a gente pode fazer uma foto sua? Dela tá bom, aí sentou lá. E tem um detalhe, eu vou fazer igual a Tereza Cristina aqui. Tem um detalhe que até hoje eu não perdoei. Eu fiz um retrato de Nair Benedito, com certeza maravilhoso, tá? E aí a minha câmera caiu, velho. Minha câmera fotográfica era analógica, ela caiu, abriu. Ela abriu. Queimou. Foi. E assim foi. Maiara tem uma participação na queda. Porque eu me lembro que ela só olhou pra minha cara assim, tipo, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu perdoei, tá, Maia? Eu tô brincando. Aham, sei. É que é muito engraçado, cara. Tipo, sabe quando você faz aquela foto que você acha que vai ser a melhor da sua vida? E acho que nem era tão boa assim, viu? Imagina. Pode crer, Levi. Mas a memória tá aqui, ó. Essa é a memória da foto. Eu acho que é legal contar esse encontro que a gente teve com a Nair Benedito, porque ela é essa figura muito criada no imaginário de tudo que a gente pesquisa sobre ela, do que a gente consome das fotografias que ela faz. E aí a gente encontra essa figura e ela é tudo aquilo que ela fez mesmo. Então, foi E recentemente a muito gente massa. encontrou com ela numa manifestação do 8 de março. Ela A lá com gente a 1000 viu. câmeras, porque ela anda com 3 câmeras, assim. Nossa, ela é uma fofa. Encontrei com ela também num festival, o Valongo, em Santos. Conversei com ela, tava com o Maurinho, ela é uma fofa. Cara, ela é demais. Aliás, gente, quem se interessar pela Nair Benedito não conhecer, tem uma matéria básica com ela na revista Zoom. Tá no site da revista Zoom do IMS. Depois a gente compartilha no blog, amiga. Massa, massa. Só queria dar esse toque. Beleza. Bom, amiga, a gente tá aqui com 48 segundos restantes para finalizar o nosso encontro. Minha gente, conheçam quem se interessar, né? Quem se interessou, quem chegou pela Banca Vermelha, conheçam Mais Um Coletivo. Quem chegou pelo Mais Um, conheçam a Banca Vermelha. É tudo nós. E E é a gente isso. só quer somar. Pronto, minha gente. Então é isso, o nosso encontro termina aqui. Lembrando que a gente também sempre faz um resumão e a gente coloca a entrevista na íntegra lá no blog da Banca Vermelha, para quem perdeu e para quem quiser ter tudo escritinho, né? Às vezes é melhor do que ouvir. Enfim, aí vai dar sua preferência. É isso. Um beijo Beijo, amiga. pra você, Mai. Te amo, tô morrendo de saudade. Pra todo mundo que tava aqui.